Irmão, vamos nos colocar em pé? Vamos abrir a palavra do Senhor? Você vai passar um bom tempo sentado. Depois, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Se você quer dar um título a essa mensagem, você pode dizer as consequências de uma escolha mal feita. Vamos ler Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11 até o versículo 32, que nos fala sobre a parábola do filho pródigo. Texto bastante conhecido do povo de Deus, texto bastante conhecido da população. Diz assim o versículo 11. Continuou Jesus falando. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. E ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos, regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo e, quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: que era aquilo? E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. E nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Glória a Deus. Podeis sentar. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Essa leitura por si só já era suficiente, mas nós vamos tirar aqui algumas lições para nossas vidas, para nós que estamos aqui neste momento, em especial nesta noite. A consequência de uma escolha errada. Nesse texto, a gente vai aprender aqui algumas coisas bem interessantes. Quais são as lições que esta parábola nos ensina? Claro e evidente que são muitas, e eu não vou tratar de todas elas, porque seria impossível. Cada pregador que prega em cima desse texto, ele descobre algo, ele fala algo, ele revela algo, e sempre vem mensagens diferentes uma da outra. Que mensagem que dela podemos extrair para a nossa edificação? Para a nossa edificação espiritual, para a nossa vida. Você que está aqui nessa noite, com certeza vai ser agraciado para o louvor e para a glória do Senhor Jesus. Mas de antemão eu quero fazer uma pequena pergunta. Aqui nesse texto nos fala de 2 irmãos, de 2 filhos. Qual deles eu me pareço mais?
Qual deles você se parece mais? Você já parou para perguntar a você mesmo, com qual dos dois eu me identifico? Eu sou um homem, uma mulher, um jovem, uma jovem que procura obedecer a meu pai, a minha mãe, a Deus em tudo quanto eu faço? Ou eu pareço um pouco com este jovem que foi gastar os bens do seu pai? Com qual dos dois a gente se parece? Algumas coisas entre eles podem nos identificar. A gente pode se aproximar mais de um, mais do outro. Eu não sei em que situação, em que momento, em que circunstância você se identifica com algum deles. Nessa lição, nessa mensagem, nesse texto desta noite, primeiro, Deus nos dá a liberdade para fazer nossas escolhas. Quando Deus nos criou, Ele nos criou com essa capacidade, com esse poder de tomar decisões, de fazer escolha. E Ele nos mostra algumas coisas na sua palavra que eu quero compartilhar com vocês. Por exemplo, Eclesiastes capítulo 11, eu gosto demais desse texto porque ele é muito profundo. No versículo de número 9, o Senhor diz assim, algo muito profundo. E eu até gostaria de colocar isso na tela. Eclesiastes 11, 9. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. O grande sábio Salomão está dizendo, faça o que você quiser, ande por onde você quiser, satisfaça seus desejos, mas não esqueça, de todas as suas ações, Deus te pedirá contas. Lá em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, Deus revela através de Moisés, os céus e a terra tomam hoje como testemunha contra vocês, que eu mostrei a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que viva você e a sua descendência. Deus não só nos dá o direito, mas Ele também nos mostra a melhor das melhores opções. O apóstolo Paulo, em Romanos 14, 12, ele diz que importa que todos nós compareçamos diante de Deus para prestarmos conta. Fique certo, todos os nossos caminhos aqui na terra vai nos levar ao trono de Deus. Todos os nossos caminhos aqui na terra vai nos levar ao trono de Deus. Pode ficar tranquilo, pode ficar certo disso. Fazemos nossas escolhas hoje e amanhã nossas escolhas nos fazem. A decisão do ser humano, Deus nos orienta, Deus nos mostra de uma maneira muito clara, usando alguns homens para que ficassem registrados fatos importantes, tipo Josué. Diante de uma situação adversa, ele reuniu o povo de Israel e bradou. Vocês escolhem hoje a quem vocês querem servir, a Deus, o Todo-Poderoso, ou a Baal? Eu, Josué, e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês façam o que vocês quiserem, mas eu e a minha família vamos servir ao Senhor. Algumas escolhas importantes que temos que fazer na vida, que são interessantes e que a gente precisa tomar algumas decisões. Que profissão nós queremos ter? Com quem nós iremos casar? E Deus até nos mostra, nos revela que herança vem dos pais, mas uma esposa virtuosa vem do Senhor. Por isso, homens, mulheres, jovens, orem, pedindo a Deus um jovem, se for o caso da moça, pedindo a moça um jovem, se for o caso da moça, para que Deus coloque na sua vida alguém que seja bênção para você. O apóstolo Paulo nos ensina, nos orienta que a gente não deve fazer aliança, que a gente não deve fazer aliança com pessoas diferentes dos nossos princípios, porque o preço vai ser muito caro, o preço vai ser muito alto. Escolha, todos nós temos que fazer escolha. Talvez uma das escolhas mais difíceis que alguém pode fazer foi essa que esse jovem fez. Seu pai ainda estava vivo, sua família ainda estava viva, e ele quis antecipadamente sua herança. Para isso ele reuniu seu pai e disse, eu quero o que é meu e eu quero ir embora, eu quero partir. Primeira opção dele, ele tinha a opção de ficar em casa, submeter às regras do seu pai. A segunda opção, sair de casa, sair da presença do pai, sair da presença da família e viver longe, fazendo o que deseja. E quantas vezes nós, quando éramos, vocês que são jovens, pensam às vezes em sair, em ter liberdade total e absoluta.
Claro, claro que tem uma força por trás disso e a gente sabe quem é.